Bom, eu gosto muito de jogar xadrez, e como eu disse, assim, no meu tempo, né? Eu viajei bastante o Brasil, consegui. Eu tinha apoio da Fundação Cultural de Curitiba, do Centro Cultural de Curitiba, e aquilo me ajudou a me desenvolver muito. E eu consegui títulos nacionais, consegui ser representante da delegação de seleção brasileira, estava na delegação, ali, menores de 18 anos. Então, assim, essas categorias menores, né? Eu cheguei a ser campeão estadual, mas assim, no fundo, aquilo para mim sempre teve uma ênfase de uma importância tamanha. E eu acreditava muito, olha a chuva, gente. Eu acreditava muito nisso, que poderia ser o meu futuro, mas chegou ao meu limite, assim, era um pouco demais. Eu não consegui mais superar aquilo. Então, eu acreditei muito que pudesse, assim, eu poderia me desenvolver mais. E passei a escrever poesias, passei a escrever contos, crônicas, textos em geral. Eu gosto, curti muito a literatura brasileira, livros de autoajuda, livros de religiosos, de métodos de vida religiosa, Bíblia e o que eu pude. Então aquilo assim trouxe um peso para minha pessoa, porque assim eu estava sempre acreditando que as coisas poderiam ser diferentes. E de repente eu me centrei muito em tentar ser uma pessoa melhor do que aquilo que eu era. Não sei se eu consegui, mas eu sempre me esforcei muito e passei a estudar o mundo. Eu queria, na realidade, o meu sonho ainda é construir um planetário assim, particular. Então, assim, eu gosto muito de música, eu já sonhei em ter um estúdio musical, eu toco um pouquinho de teclado, um pouquinho de violão, tem os vídeos aí tocando teclado. E aquilo é muito legal, enfim. E de repente você vê assim que o contato com as pessoas é uma coisa assim, tipo de natural, tipo de natureza. O universo conspira, então de repente você tem uma mensagem, você tem um carisma, você tem no coração vontade de fazer alguma coisa e aquilo assim conspira. Né? Quem faz o bem tende a receber o bem. Quem é o universo, né? A regra da reciprocidade em si. Isso existe. Existe. Mas, tipo, para quem não crê, assim, eu creio muito em Deus, assim, eu creio que o Senhor está comigo sempre. E daí, assim, é, é buscar, é ir atrás. E de repente, tudo isso acarretou que eu não consegui sair do lugar depois. Porque faltava dificuldade financeira, a família indo contra, né? Praticar esportes, coisas do gênero. Então eu acabei cedendo. Mas hoje assim eu venho falar sobre isso, falar assim, eu aproveito para dizer assim que você tem que ter no coração assim que você a sua fé te leva além da sua capacidade pessoal. Então assim eu digo hoje em dia assim, eu acho que as coisas mais assim radicais eu fiz quando era jovem. Hoje eu já tenho lá os meus 40 e tantos anos e daí eu não tenho mais não corro mais esse risco de ficar sem. Né? Eu já fui campeã, já joguei e tudo. Mas esse é bem complicado porque o ciclo em si é meio panelinha, e todo mundo é panelinha, e de repente você sai dessa panelinha e eu saí e fui pro Japão. E do Japão aprendi alguma coisa, aprendi a falar um pouquinho, aprendi a me comunicar, tive acesso a alguns lugares como a, alguns tipo alguns pontos turísticos ou eu tentei a Confederação Japonesa, mas eu não consegui, graças a Deus eu não consegui porque
eu sou jogadora do Brasil, então eu não não fui a fundo. Então, assim, foi muito assim, importante tudo isso. E de repente agora, assim, eu tenho o coração mais voltado a fazer o bem, assim. Eu quero fazer o bem, eu quero participar. Eu me torno voluntária, assim, a qualquer atividade que vocês tenham, assim, eu posso me voluntariar, assim, à vontade. E de repente aquilo é benéfico, aquilo traz bem para você, traz bem para o próximo, aquilo contagia. O importante é isso. Então, hoje vai ser assim, eu contei um pouquinho de xadrez, assim, os momentos memoráveis da Praia dos Ingleses, Florianópolis, fui campeã brasileira juvenil feminino, isso em 1994. Então tem lembranças, eu tenho no coração a esperança de rever tudo isso, rever amigos um dia, quem sabe. E assim, você que está assistindo esse vídeo, que me conhece, curte, comenta e fala alguma coisa comigo, ok? Então, gente, era só para deixar assim meio claro que, resumindo, eu afiliada à Fundação Cultural de Curitiba, fui e joguei xadrez e tal. E os caras muito bom, né? Então, assim, aquela parte toda que você tem agradecimento a eles, agradecimento aos meus treinadores e aquilo que já aconteceu. Mas é o que eu digo, não pense que eu abandonei vocês. Eu simplesmente cumpri a minha parte e findei a minha parte nesse universo. Tá ok? E para quem quer uma poesia, passa tempo, passa aqui no meu pensamento. Ok? Então tá. Beijão, Deus abençoe.